Só esclarecendo, então, a todos que nós estávamos julgando os processos em segredo de justiça e por isso, por esse motivo, suspensa a transmissão da sessão. Retornamos agora e com a continuidade de julgamento eu já passo de imediato ao julgamento do processo 16, da pauta de relatoria do desembargador Jorge Leal. 16 da pauta de relatoria do desembargador Jorge Leal, e se trata dos embargos infringentes constantes do processo 081-1846, dígito 89 de 2023. O embargante é Paulo Maia de Souza, o embargado é o Ministério Público do Estado de Rondônia, e o embargante defendido pelo Dr. Nilson Aparecido de Souza, que fará a sua sustentação oral, e por brevidade e por já conhecimento de todos, dispensado o relatório, eu passo a palavra ao doutor advogado para a sustentação oral pelo prazo regimental. Obrigado. Primeiramente, queria comentar a Vossa Excelência, doutor José Jorge, desembargador presidente dessa Igreja Câmara Criminal Reunida, comentar o doutor Jorge Leal, desembargador relator, comentar o doutor Francisco Borges, desembargador, doutor Álvaro, desembargador, doutor Sérgio William, juiz convocado, doutor Gerson Maia e todos aqui presentes, servidores, meu cordial bom dia. Excelências, nós estamos aqui hoje para defender uma situação que nós entendemos que vai mais se aproximar à justiça. Nós temos uma situação que acontece na caserna, que é a questão de quando um policial tem uma arma furtada no seu veículo. E essa situação, doutor Zé Jorge, doutor Jorge Leal, doutor Francisco Borges, doutor Álvaro, doutor Sérgio William, o que acontece? Nós temos uma situação que ela se amolda parecidamente em dois dispositivos, que é o 265 combinado com 266 e o 303, parágrafo 3º. E por que nós defendemos? Porque isso, de alguma forma, vai tirar a condenação do condenado? Não, a condenação vai manter. Porque a penalidade é a mesma. A diferença está nos seus efeitos e também naquilo que pode acontecer posteriormente. O que diz o 265 com 266 e o 303? No 265 e 266, existe uma conduta que ela é pessoal, não há uma terceira pessoa. No 303, que é as duas condutas culposas, ele permite a pessoa, de forma culposa, que um terceiro faça o ato, que é exatamente o que aconteceu nesse caso. Gostaria de lembrar que a própria primeira Câmara Criminal julgou o processo 00239848/2021, agora em outubro passado, e a unanimidade entendeu, por esse entendimento, e que é o mesmo que o doutor Francisco Borges deu nesse processo que ficou vencido, foi de forma parcial, que é exatamente isso. Por quê? Porque nós temos um policial militar que teve sua arma furtada e depois ela foi recuperada. Por que nós trazemos? Porque hoje, se nós entendermos que todas as vezes que uma pessoa tiver sua arma furtada no seu carro e ela for uma arma da corporação, ele automaticamente já vai estar condenado. Porque não tem discussão. Olha, a pessoa subtraiu, a arma realmente foi subtraída, só que está se considerando que é a culpa dele. E aí eu gostaria de trazer para os senhores dois exemplos que demonstram que realmente o voto vencido do doutor Francisco Borges, ele há de se permanecer pelo seguinte ponto. Extraviar. O armeiro de uma corporação vai fazer um movimento de tropa. Ele leva as armas. Não há terceira pessoa. Mas por sua negligência, essa arma na balsa cai no Rio Madeira. Negligência pessoal. Então, seja extravio. E nós temos o caso do furto. Eu tomo todos os cuidados, a pessoa entra na minha casa ou entra no meu veículo, retira minha arma, uma terceira pessoa. Ou seja, o máximo que nós vamos verificar é que a minha conduta permitiu que uma terceira pessoa, outrem, como diz lá no artigo 303, parágrafo 3º, com a conduta negligente que permita que outrem cometa o delito, que é o caso. Então, nessas condições, a diferença do 265 com 266 para o 303 é que no 303, se ele restituir, ou se esse bem for recuperado, não houver prejuízo, é extinta a punibilidade. E por que eu entendo que o legislador trouxe essa situação?
para exatamente proteger também a administração, para que a pessoa que teve a sua arma furtada, ele restitua a arma. E eu gostaria de dizer para os senhores que na caserna a arma restituída é nova. A obrigação é que se compre uma arma nova. Ou seja, às vezes poderia se pensar que a pessoa cedeu sua arma para que ter algum benefício, mas não vai ter benefício porque ele vai ter que restituir uma arma nova, que normalmente é uma arma mais nova, por mais nova conservada que seja a perdida, o valor é inferior ao que ele vai pagar, né? Então, com isso, o legislador ele dá um prêmio para o policial que tem sua arma e fala assim, olha, você foi negligente, mas antes de até um determinado prazo você faz a restituição. E nos casos da PM, normalmente, assim que inicia o inquérito policial militar, ele já faz essa restituição. Se ele não fazer restituição, aí ele não vai ter esse benefício, ele não vai ter extinção da punibilidade. Então, para os senhores verificarem que o 265, ele traz uma conduta dele, seja com armamento, outro exemplo, munição. Aí eu pego munição e uso sem autorização. Eu consumi uma munição, eu não tenho terceira pessoa. Então, por isso que a decisão que a primeira Câmara tomou em outubro passado, da qual fez parte o doutor Jorge Leal, o doutor Osni e o doutor Valdeci, ao meu entender, e também agora pelo doutor Francisco Borges nesse processo, é a situação que mais se amolda e também que dá um efeito pedagógico melhor também, porque ele oportuniza o policial militar a restituir. Porque se nós mantivermos o entendimento de que ele vai ser condenado, porque no 265, 266, não há possibilidade de defesa. O que vai se discutir é apenas se foi culposo ou doloso. Mas, como nós estamos discutindo aqui só a função culposa, então, ou seja, ele já está condenado e não vai ter a possibilidade de uma extinção da punibilidade, ainda que ele queira restituir o bem. Então, ou seja, ele poderá entender e falar, não vou restituir o bem porque eu não vou ter benefício nenhum. Então, eu entendo quando o legislador trouxe essa diferenciação bem tênue, eu entendo que ela não só protege a administração, porque de forma célere e administrativa a pessoa providencia a restituição do armamento, e também dando um prêmio, se ele fizer, que tem extinção da punibilidade. Lembrando que nos dois casos a condenação permanece, com a diferença que no 265 e 266 não há extinção de punibilidade, por mais que ele restitua, por mais que ele faça. E na questão do 303, parágrafo 3º, ele fala assim, não, restituiu, e aí eu posso falar, porque eu sou oriundo da casa, a corporação exige que a arma seja nova. O valor é apurado no preço de fábrica. Então, eventual entendimento de que essa arma teria sido extraviada para ter algum benefício, ele não vai ter, porque ele vai comprar uma nova, ele vai ter que dar uma nova. E aí eu entendo que, nessas condições, o legislador ele procurou, primeiro, demonstrar que, ele não quis o resultado, de forma alguma, mas ele não tomou os cuidados devidos e uma terceira pessoa acabou fazendo o ato. E no outro não há terceira pessoa, que é o caso de combustível, como diz lá no próprio 265, é o caso de munição, é o caso de armamento, e como eu citei, a questão do armeiro. Nós juntamos no processo as informações do processo que foi julgado na primeira Câmara, assim como consta também o voto do doutor Francisco Borges, que muito bem explanou sobre essa questão, e nós buscamos aqui essa unificação de entendimento, porque nós entendemos que futuramente poderá fazer com que a pessoa não se sinta sequer motivada de devolver uma arma, já que ele não vai ter esse benefício que o 303, parágrafo 3º, oferece. Esse assunto não é um assunto novo, então eu gostaria apenas de fazer essas considerações e suplicar de Vossas Excelências que seja acatado o voto do doutor Francisco Borges. Como eu disse, não é para absolver, é apenas um peculato culposo com a extinção da punibilidade. A responsabilidade dele vai constar na ficha de antecedentes, que ele foi condenado por uma conduta culposa, ou seja, que ele deu causa, mas não porque ele quis. E como houve a recuperação do bem, não, a consequente extinção da punibilidade. Com essas considerações,
gostaria de suplicar pela procedência do pedido ao relator e aos demais julgadores, agradecer a atenção, dizer que é sempre uma satisfação muito grande estar perante de Vossas Excelências e encerro aqui a minha sustentação. Meu muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Com a palavra, doutor Gerson. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. O parecer que consta nos autos é de minha autoria e eu ratifico integralmente, resumo apenas dois pontos que nós estamos aqui diante de um conflito de normas que se resolve pelo princípio da especialidade, né? Nós temos, se nós, caso acolhida a tese da defesa, nós estaremos negando a existência, né, o vigor, né, a vigência da lei no que se refere à punição do crime culposo quando envolve armamento, né, que é o artigo 265, combinado com o artigo 266. Então, em resumo, é isso, e eu ratifico, plenamente, parecer. Obrigado, doutor. Com a palavra, doutor desembargador Jorge Leal, doutor relator. Pois bem, senhor presidente, essa matéria já foi amplamente discutida na primeira Câmara Criminal. Tenho também ciência que Vossas Excelências, na segunda Câmara Criminal, discutiram bastante esse assunto. Eu li o processo com bastante cuidado, verifiquei que materialidade e autoria são inquestionáveis, a única questão que se discute de verdade é sobre a tipificação, qual que é a tipificação correta para a situação específica no caso concreto. Penso eu, assim como os demais membros da primeira Câmara Criminal, que o caso se adequa ao 303, não é desaparecimento, consumação ou extravio, mas sim o peculato culposo do 303, parágrafo 3º. O militar tinha o dever de manter aquela arma consigo, aos seus cuidados, sob seus cuidados, e, se não tiver condições de manter os seus cuidados, entregá-la no arsenal da corporação, para que não haja a perda dessa arma, que não haja que ela seja levada para algum outro lugar que não seja o lugar devido. No caso concreto, o militar deixou o carro estacionado na rua. Primeiro ele foi ao shopping com segurança, acredita que lá nada aconteceu. Depois deixou o carro estacionado na rua por aproximadamente meia hora e depois em casa que ele descobriu que a arma tinha desaparecido. Então, ele acredita que foi nesse período que estava na rua. Tá? No caso, penso que ocorreu, ele foi negligente no cuidado dessa arma que deveria trazê-la consigo durante todo o tempo para a proteção própria e como garantia de que ninguém ia levar essa arma. Ele agiu por negligência, permitiu que outra pessoa dolosamente entrasse no seu carro, retirasse a arma de lá de dentro e realizasse o furto. Essa circunstância, eu cito aqui, doutrina de Enio Luiz Rosseto, que é exatamente o caso da doutrina que é o peculato culposo, tá? Código Penal Militar Comentado, segunda edição Saraiva, Revista dos Tribunais, 2015, páginas 1034, página 35. Cito jurisprudência da primeira Câmara Criminal em que aconteceu exatamente a mesma circunstância, um militar com um carro, deixou o carro estacionado na rua sem o cuidado devido, abriram o carro, levaram a arma, mesma circunstância. Ainda na primeira vara nós entendemos que houve o peculato desvio, o peculato culposo. Cito um julgado do STM que é muito próximo, diz aqui, aspas, no momento em que o agente, ao abandonar o posto, leva consigo a arma que estava sob sua cautela, contribuindo assim para que ela fosse subtraída por terceiros, não comete o delito de extravio, mas sim o de peculato culposo, no termo 303, parágrafo 3º do CPM. Então, com essas considerações, senhor presidente, para ser rápido, ser mais célere, e de acordo com o compromisso que nós temos daqui a pouco tempo, eu estou dando provimento aos embargos infringentes, seguindo a mesma posição adotada pelo desembargador Francisco Borges no julgamento do processo na origem na segunda Câmara Criminal. Eu voto, senhor presidente. Como voto, desembargador Francisco Borges? Eu acompanho, até porque eu mantenho o meu posicionamento anterior. Muito bem. Eu apresentei uma declaração de voto, deixando claro que o meu entendimento é de que o peculato culposo, o peculato regula a probidade administrativa e alcança objetos genéricos, dinheiro, valor ou bem, ao passo que o crime de extravio de munição e armamento apresenta tipicidade específica do 265 e 266 do Código Penal Militar. Ele descreve como conduta típica o desaparecimento ou extravio culposo de armas e munições. Então, nós estamos trabalhando com tipos penais específicos, né? E o 265,
ele tutela não apenas o patrimônio público, mas o patrimônio das corporações militares, a disciplina e a ordem, de modo que o tratamento deve ser mais rigoroso, considerando a importante função que é exercida pelo policial, no caso, junto à sociedade. Então, com essa declaração de voto que estou juntando aos autos, pedindo vênia ao doutor relator e, mais uma vez, ao desembargador Francisco Borges, eu nego provimento aos embargos infringentes. É assim que voto, como vota o desembargador Álvaro. Senhor presidente, eu tenho debatido com essa questão desde sempre, desde que assumi aqui o cargo de desembargador, em razão daquelas ações que aportam, né, a primeira Câmara e agora nas câmaras reunidas. Né? É uma questão tormentosa, porque é um conflito aparente de normas. E aí, ao mesmo tempo que o artigo 12 do Código Penal fala em lei geral, ou lei comum, lei especial, dá essa impressão, e realmente aí Vossa Excelência e também o membro do Ministério Público, da Conselhação, levantou essa questão, de que quando se diz armamento ou arma, né, isso remeteria à questão da especialidade da norma. Então, o conflito aparente da norma seria resolvido em razão da especialidade. Mas aí, assim, ao mesmo tempo, vem a questão, o que o legislador quis dizer com relação a dinheiro, valores e bem? Que bem é esse da corporação que seja apto a, em havendo o extravio, a perda, ou de qualquer forma tenha saído devidamente, né, dos cuidados do policial militar, o que seria isso? Né? Seria, por exemplo, o fardamento, seria, por exemplo, né, porque as vestes também são de suma importância, de igual modo. Né? Alguém com uma veste militar pode, por exemplo, praticar um assalto, entrar num lugar que seja facilitado pelo fato de estar fardado, né, e cometer outros atos, ou atos ilegais, valendo-se desse contexto. Então, assim, realmente são questões tormentosas a mim, sabe? E eu tenho julgado, tenho decidido lá, como Vossa Excelência, o vereador José Jorge, pela especialidade. E em razão desses julgados que nós já temos, por não estar seguro dessa tese, hoje, mais uma vez, advogada, né, eu vou continuar e vou manter o meu voto tal qual assim o fiz na ação originária. Então, é como voto, aguardando assim, me ponho à disposição de estudar melhor, de tentar, não tenho qualquer receio de dizer, inclusive já busquei outros fundamentos em tribunais militares de São Paulo, do Rio Grande do Sul, para tentar achar uma melhor resposta a mim, ainda que não seja aos demais, mas assim a mim mesmo, em razão dessa questão tormentosa que aflige esse conflito aparente de norma. Mas, por hora, vou manter o meu voto. Obrigado, desembargador Álvaro. Como voto, doutor Sérgio. Senhor presidente, eu acho que é um assunto tormentoso, porque ele gera uma dúvida realmente, né? Tanto é que não tem um entendimento ainda unificado, um consenso sobre esse tema, e mesmo entendendo-se bastante louvável a declaração de voto de Vossa Excelência, mas seguindo a posição já admitida na primeira Câmara Criminal, e também os argumentos muito bem expostos pelo eminente relator, eu vou acompanhá-lo. Obrigado, desembargador. Embargos infringentes providos a maioria, no segundo voto do relator, vencido o desembargador José Jorge, que apresentou a declaração de voto, e o desembargador Álvaro, que apresentará a declaração de voto. Excelência, agradeço a atenção e desejo uma boa semana. Muito
Muito obrigado, doutor. Nós temos, então, a nossa última sustentação oral. Se trata do IRDR, do qual eu sou relator, é o processo 12 da pauta, com sustentação oral